gente, tudo bem com vocês? Eu sei que deve estar sendo muito difícil agora para vocês, assim como está sendo muito difícil para mim, a questão de estudar em casa, né? Se você tá na faculdade, se você tá na escola, essa questão de ensino à distância realmente é muito difícil, justamente pela falta de disciplina. Eu atualmente estou no mestrado lá em Portugal e as minhas aulas desse semestre letivo já foram canceladas, as aulas presenciais, o que significa que eu tô tendo também que estudar em casa. Afinal, gente, a gente não tá de férias, a gente tá de quarentena, mas a gente tem que continuar estudando porque quando voltarem as aulas, a rotina de estudos vai voltar assim de uma maneira super intensa e quem não pegar para estudar agora vai sentir a diferença depois lá na frente, quando as aulas voltarem ao normal. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas muito boas que eu tenho aplicado na minha rotina, no meu dia a dia. Aqui no Brasil, né, eu voltei de Portugal, aproveitando agora que as aulas foram canceladas, eu já não tô lá em Portugal, eu tô estudando, mas eu tô aqui na minha casa, com os meus pais, com a minha família, aqui no Brasil. Então eu trouxe meu material, tô estudando aqui pra faculdade e eu vou falar pra vocês um pouquinho de algumas coisas que eu tô aplicando na minha rotina que pode ajudar vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem e também ativar o sininho de notificações, né, porque aí vocês conseguem receber a notificaçãozinha aí toda vez que tiver vídeo novo por aqui e me seguir lá no Instagram. Lá eu atualizo vocês sempre que tem conteúdo novo e também consigo, né, conversar com vocês de uma forma mais direta, responder os directs, responder os comentários. Então convido todos vocês a me seguirem no Instagram, porque lá também tem bastante diquinha legal que eu tô sempre passando pra vocês. Como estabelecer uma rotina de estudos para que facilite você de estudar e não fique tão cansativo, gente, né? A gente tem que pensar que esse método EAD, ele pode estar trabalhando a seu favor. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já não é muito de acordar cedo, já não gosta muito de trabalhar na parte da manhã, ou pelo contrário, já não gosta muito de trabalhar pela parte da noite e tem aulas nesses horários, a vantagem de você estar estudando em casa é que você consegue flexibilizar o seu calendário, flexibilizar o seu horário e montar uma rotina de estudos de acordo com o que é mais confortável para você. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito matinal, confesso, eu não gosto muito de acordar cedo. Então, pra mim, eu funciono muito mais estudando à tarde ou no período da noite do que acordar cedo pra fazer isso. Isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas é bom vocês já terem ideia de como que o seu relógio biológico funciona melhor pra vocês encaixarem a rotina de estudos de vocês no horário do dia que vocês são mais produtivos. O segundo ponto é justamente esse, você tentar identificar quais são os horários do dia que você funciona melhor pra estudar e saber dividir as suas funções. Então, por exemplo, se você trabalha melhor durante a manhã, tenta administrar o seu horário para acordar pelo menos umas 8, 9 horas, fica parte da manhã estudando e aí você já vai ter o dia inteiro livre para poder jogar seu videogame, ler seu livro, mexer no celular, ver filme, ver série, enfim. Terceira coisa, gente, criar uma agenda. Eu tenho aqui comigo esses dois caderninhos que é a minha agenda de 2020 e esse livrinho aqui que é meu livrinho de rascunho, que eu anoto absolutamente tudo que eu tenho que programar, tudo que eu tenho que planejar. Eu gosto de colocar a programação das coisas que eu tenho que fazer para eu não esquecer de fazer minhas coisas e para eu organizar o meu dia de uma forma melhor. Isso também vai de cada pessoa, mas eu acho que nessa época de quarentena, que a gente já tá meio perdido com essa coisa de horário, data, dia da semana, eu acho que é importante vocês estabelecerem pelo menos um calendário e um plano de estudos para vocês conseguirem organizar o dia a dia de vocês. Vocês conseguem dividir durante a semana as coisas que vocês têm que fazer, diluir os conteúdos que vocês têm que estudar ao longo da semana, para que também não fique aquela coisa maçante de estudar muito, ficar lendo muito. E aí vocês criam meio que uma rotinazinha durante a semana e vocês sabem que aquele horário naquele dia vocês têm que reservar para poder sentar e estudar. Como a maior parte do conteúdo que eu tô recebendo tá sendo via e-mail, eu entro no meu e-mail todos os dias, vejo o que os professores estão passando e eu estabeleço por ordem de prioridade. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho muito importante para fazer, que é para entregar numa data assim mais próxima do dia de hoje, eu pego aquele trabalho para fazer antes. Ou então, se eu preciso fazer alguma coisa que o conteúdo é muito mais denso, eu preciso ter uma leitura muito mais densa desse conteúdo,
conteúdo, o que eu faço é dividir esse conteúdo em subtópicos ao longo da semana para eu não ficar o dia inteiro lendo aquela mesma coisa. Outro ponto importante é o ambiente de trabalho. Gente, em todos os meus vídeos de dica de estudo aqui, essa é uma das dicas que eu mais falo para vocês e que eu sempre reforço, que é em questão ao ambiente de trabalho. Isso tudo influencia muito na questão do foco. Então, assim, o lugar que você tá, a temperatura do ambiente que você tá, o barulho que tem no ambiente que você tá, até mesmo a organização. Eu normalmente aqui em casa, aqui no Brasil, eu estudo aqui no meu quarto, que tem a minha bancada, tem as minhas coisas. Então, o que eu faço? Antes de sentar para estudar, eu limpo a bancada, coloco apenas o essencial das coisas que eu preciso. Enquanto vocês estiverem tendo aula pela videoligação, ou se vocês estiverem mesmo estudando, deixa o celular longe de vocês. O celular, gente, ele é uma distração muito grande, ainda mais agora na quarentena, que tá todo mundo 24 horas mexendo na internet, é o tempo inteiro recebendo notificação de WhatsApp, notificação de Instagram, notificação de Facebook. Outra coisa que também é muito importante é a questão das pessoas que moram com você na sua casa. Aqui em casa eu fico com os meus pais o dia inteiro, meu irmão o dia inteiro, porque a gente tá aqui em casa, a gente não tá saindo. Então a gente sabe que a movimentação é maior, as distrações são maiores, o falatório é maior. Então, o importante também é você chegar e comunicar a essas pessoas. Olha, gente, de tal hora a tal hora eu vou estudar, eu gostaria que ninguém me interrompesse, eu gostaria que vocês prestassem atenção em relação a barulho, esse tipo de coisa, porque vai ser um momento que eu vou estar estudando. Outra dica legal também é usar e abusar das técnicas de produtividade, gente, que é outra coisa também que eu sempre reforço quando se fala de dica de estudo. A técnica do Pomodoro, que é você dividir os seus estudos em tempos e de tempo em tempo você ter um intervalo para descansar a cabeça. Você dá essas pausas durante os seus estudos é bom para você não criar uma aversão a estudar, né? Você deixa o estudo fluir muito mais tranquilamente. Lógico que não é pausa para você pegar o celular e ficar ali conversando, ou não é pausa para você atualizar a série que você estava assistindo. É uma pausa rápida. Outra coisa interessante também são as playlists de foco, gente. É uma coisa que eu faço muito, justamente porque eu não funciono com muito barulho ao meu redor. Então, quando o ambiente tá muito barulhento, eu boto meu fone de ouvido. Tem várias playlists, por exemplo, no Spotify. Tem uma playlist específica que eu gosto muito de escutar, que chama Deep Focus. É apenas instrumental, então você coloca o fone, escuta aquelas músicas, são músicas muito gostosinhas de escutar, e você entra na onda da música, entra naquilo que você tá lendo, ou nos exercícios que você tá fazendo, e você até esquece do ambiente de fora. A última coisa que eu tenho pra falar, gente, é em relação a você não subestimar os métodos de ensino à distância. Não é porque você está estudando em casa que isso tem que ser levado como uma forma negativa. Por quê? Primeiro, pela questão que eu já falei com vocês, de você poder administrar o seu próprio tempo de estudos, o que é ótimo. Então você consegue estabelecer uma rotina de acordo com o seu relógio biológico, de acordo com o que você tem mais interesse. Tudo que você tem que fazer para a escola, para a faculdade, para o seu curso, vai depender unicamente de você, mas depende de mim, ok, então eu vou deixar isso para estudar depois. Beleza, mas assim, quando voltarem as aulas, os professores não vão esperar você retomar a matéria inteira, aprender a matéria inteira, para depois aplicar a prova para você. Ou então o vestibular, a faculdade, o Enem, que tá aí no fim do ano, eles não vão esperar você aprender isso tudo de última hora quando as aulas voltarem. Não queira estudar achando que você só tá cumprindo tabela e achando que você só tá fazendo aquilo para fazer um checklist nas coisas que seu professor te mandou, porque no final, quem vai aprender aquilo é você. Outra coisa também, gente, um ponto positivo de se estudar em casa é que vocês podem administrar isso também com outros cursos online, aprender outras línguas, fazer cursos extracurriculares que podem te ajudar, tanto como um hobby quanto como algo que pode complementar o seu curso ou sua faculdade. Se vocês gostaram, não deixe de comentar aqui embaixo o feedback e também dar outras dicas, como tá sendo a rotina de estudo de vocês, como vocês estão fazendo para manter esse foco em casa. Eu vou adorar conversar com vocês sobre isso, e também não deixem de me seguir lá no Instagram pra gente poder conversar mais diretamente, para poder responder as perguntas de vocês, que lá eu tô sempre online, né, vendo tudo que tá acontecendo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!